Quero convidá-los novamente. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já na cidade, perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Vamos pedir a Deus agora em oração pela sua palavra, para que, através do seu Espírito, Ele possa falar aos nossos corações. Senhor, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por esse novo dia. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós. Muito obrigado pelo teu povo, ou parte do teu povo que se reúne aqui nesta manhã. Abrimos novamente a tua palavra e agora vamos procurar explicá-la. E nós pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou estas santas palavras, possa ser o mesmo Espírito que nos traga agora iluminação, para que possamos compreendê-la, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ontem foi dia 31 de outubro, uma data muito importante para todos nós. Ontem foi o dia que nós comemoramos, dia da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um monge da ordem dos agostinianos, chamado Martinho Lutero, olhando para a igreja que ele pertencia e vendo o distanciamento da igreja das Escrituras Sagradas, ele levantou 95 teses, protestando assim contra a prática da igreja naqueles tempos, e a fixou na Catedral de Wittenberg, uma cidade na Alemanha. E dali, podemos dizer assim, estourou aquilo que o próprio Senhor da igreja, Cristo Jesus, através dos pré-reformadores, como nós costumamos chamar, através então de Martinho Lutero, há uma reforma na igreja, de suas práticas. Eu acredito que este Espírito, vamos colocar com letra minúscula, precisa estar presente dentro de nós. Esse Espírito que eu me refiro de questionarmos. Não questionarmos simplesmente por questionarmos, mas principalmente questionarmos a nossa prática individual da nossa vida com Deus. Eu creio que de 498 anos para cá, porque ontem nós completamos 498 anos de reforma protestante, esse Espírito precisa estar dentro de nós. Eu creio que constantemente precisamos revisar a nossa cosmovisão, vamos dizer assim, em relação ao reino de Deus, não as coisas em si estabelecidas pelas Escrituras, mas aquilo que nós chamamos da nossa tradição. Porque em muitos momentos nós abrimos mãos de valores importantes do reino em virtude da tradição. Nós estamos diante de um texto que o apóstolo Pedro, um dos 12, e por que não dizer um dos 3 mais próximos do Senhor Jesus Cristo, está levando o evangelho do reino. E o versículo que nós lemos diz que, por volta mais ou menos de meio-dia, que é a hora sexta, Pedro estava num terraço de uma casa, e neste terraço
ele tem um êxtase, conforme diz o versículo 10. Eu gostaria que vocês acompanhassem, por favor. Diz assim o verso 10 do capítulo 10 de Atos: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então Pedro estava num terraço de uma casa, por volta de meio-dia, e ali, pelo horário bem sugestivo, teve fome. Os anfitriões da casa, enquanto preparavam o almoço, tanto para eles, como para o apóstolo Pedro, certamente, neste intervalo o apóstolo Pedro tem um êxtase. É interessante que Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele não explica, ele só diz que Pedro teve um êxtase. Ele não fala se Pedro caiu no chão, se Pedro falou algo durante o êxtase, diz que ele teve um êxtase. E o que acontece nesse momento? O verso 11 diz que, então ele viu do céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Neste êxtase que o apóstolo Pedro tem, ele vê como se fosse um lençol. Não significava literalmente que era um lençol, como se fosse um lençol descendo e sendo segurado pelas 4 pontas. E dentro deste lençol, o verso 12 diz, tinha toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E neste êxtase, vendo isso acontecer, o verso 13 diz que ele ouviu uma voz do céu que se dirigia a ele. E esta voz dizia o seguinte: levanta-te, Pedro, mata e come. E o verso 14 diz que Pedro responde da seguinte forma: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa imunda, coisa alguma comum, e imunda. É interessante que Pedro reconheceu esta voz. Ao ter este êxtase e ver esta imagem de um lençol com alguns animais dentro, ele não disse, como alguns talvez diriam nos dias de hoje, está amarrado. Né? Ele não disse, que coisa estranha, mas ele disse, de modo algum, meu Senhor. É interessante que esta palavra Senhor, no grego é a palavra chamada Kyrios. Era um termo grego usado, que os gregos usavam em relação ao imperador. Eles chamavam o imperador de Senhor. E os cristãos começaram a utilizar este termo para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Kyrios, Senhor. Agora pense comigo, se Pedro reconhece a voz, e ele não diz está amarrado, e ele reconhece a voz que é do seu Senhor, que é de Jesus Cristo, e se realmente Jesus Cristo é Senhor, e Ele de fato é Senhor, você concorda comigo que o apóstolo Pedro deveria dizer assim, sim, Senhor, ao invés de modo algum? Porque se Jesus é Senhor da sua vida, e Ele declara de modo algum, Senhor, parece que Ele está aqui desobedecendo. Ele está sendo assim, rebelde a uma ordem. Levanta, mata e come. Mas na verdade, se a gente for entender um pouquinho mais toda a vida do apóstolo Pedro, de um judeu, nós vamos entender que o apóstolo Pedro ele não foi rebelde. Os judeus, eles
tinham uma dieta. Eles não poderiam comer qualquer tipo de animal, qualquer tipo de ave. Isso nós encontramos lá em Levítico capítulo 11 e também lá em Deuteronômio capítulo 14. Como o nosso tempo é bem restrito na parte da manhã, nós não vamos nestes textos agora. E todo judeu tinha uma dieta. Eles tinham uma tradição alimentar. E alguns destes animais que estavam neste tipo de lençol segurado pelas 4 pontas, alguns destes animais eram animais que na dieta do judeu era proibido. Então, por mais que o apóstolo Pedro tenha entendido e tenha compreendido essa voz como sendo a de Jesus, do seu Senhor, a grande verdade é que a tradição falou mais alto naquele momento, a ponto dele falar, de modo algum, meu Senhor. É tão interessante porque o texto prossegue, e por 3 vezes, Pedro é conduzido a matar aquele animal, ou um daqueles animais, e comer. O verso 14 diz assim: mas Pedro replicou, de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. É então interessante olharmos para a biografia de Pedro, que Pedro ele precisava sempre de reforço, parece. 3 vezes o galo canta, para que ele pudesse lembrar que ele negaria. 3 vezes, quando Jesus ressuscitou, encontra-se com Pedro na praia, Jesus pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E 3 vezes agora, o Senhor diz, Pedro, levanta, mata e come. A grande verdade é que a tradição, ela falou mais alto aqui, neste momento, com o apóstolo Pedro. Deixa eu só terminar o contexto para a gente fazer as aplicações para a nossa vida nessa manhã. Este êxtase que o apóstolo Pedro teve, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe uma lição logo mais à frente para Pedro. A lição está no verso 34, 35 e 36. Eu gostaria que vocês lessem comigo, por favor. Do próprio capítulo 10 de Atos. Os versos 34, 35 e 36. Leiamos. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Por que Deus permitiu, na hora do almoço, meio-dia, Pedro ter esta visão? Porque um pouco mais depois, um pouquinho depois deste êxtase, Pedro foi convocado por um gentio chamado Cornélio, ou seja, não era judeu, para confessar a sua fé em Jesus Cristo. E para um judeu, o Deus de toda a terra, o Senhor de tudo e de todos, era somente Senhor dos judeus. E neste êxtase, o que Jesus estava dizendo para Pedro era, Pedro, os gentios também fazem parte da minha eleição. Então não considere impuro, imundo, alguém ou as nações que eu escolho. Este foi o propósito deste êxtase. Mas o que eu gostaria de pensar com os irmãos nesta manhã, diante de um outro lema da reforma em 1517,
Um dos lemas dos reformadores era: igreja reformada sempre se reformando. Por que esta frase dos reformadores? Porque como uma igreja que veio da reforma, precisamos constantemente revisarmos a nossa caminhada, para que não possamos nos afastar daquilo que nós chamamos que é a nossa regra de fé e prática, ou seja, a Escritura Sagrada. O que eu gostaria nessa manhã de pensar com os irmãos é o seguinte: o desafio de repensarmos o lugar da tradição. Pedro, ele não obedeceu à voz do Senhor neste êxtase por causa da sua tradição. Eu gostaria de trazer 3 implicações para que possamos refletir, para que possamos pensar na nossa caminhada como igreja. A primeira implicação que eu deixo para aqui, para a gente, é a seguinte: valores são eternos, porém ritos e formas são transitórios na história. O valor ou os valores das Escrituras Sagradas são inegociáveis, irmãos. Mas os ritos e as formas são transitórios na história. Quer ver um exemplo? Os religiosos na época de Jesus, os escribas e os fariseus. O que aconteceu quando Jesus curou no sábado? Eles caíram em cima do Senhor Jesus Cristo. Porque mais importante era guardar o rito e a forma. Se alguém está precisando de cura ou de alguma necessidade no sábado, problema é da pessoa. Porque o sábado era mais importante do que a pessoa para os religiosos. Então, desculpa a expressão, dane-se as pessoas. O importante era guardar a forma e o rito, o sábado. E Jesus quebra esta religiosidade vazia. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus se aproxima de leprosos. Os religiosos da época caíram em cima de Jesus. Porque jamais alguém puro poderia se aproximar de um impuro, e muito menos um impuro se aproximar de alguém puro. E Jesus quebra esta forma, este rito. Estas coisas que são transitórias. Mas os valores estavam ali presentes. Precisamos, irmãos, repensar nos nossos dias os valores importantes do reino e a forma e os ritos como temos conduzido estes valores. Uma vez, um pastor foi questionado, dizendo que, de uma pessoa criticando e dizendo: já não se fazem mais igrejas como antigamente. E a resposta desse pastor foi a seguinte: já não se faz mais igreja para antigamente. O mundo mudou, irmãos. O mundo mudou e tem mudado constantemente. Nós não podemos mudar nunca os valores das Escrituras. O hino da mocidade diz: o mundo muda, mas Cristo não. Agora, a forma e os ritos, como nós conduzimos os valores, nós precisamos repensar. Sabe por quê? Nós temos a mensagem mais importante do mundo. Vocês concordam comigo? Agora, por que estas pessoas, as pessoas que nós estamos no dia a dia, elas não estão nem aí para essa mensagem? Quando nós começamos a falar de Jesus, não, vamos falar de tudo, vamos falar de futebol. Mas não quer ouvir essa mensagem. Talvez seja
da forma que nós estamos levando esta mensagem. Valores são eternos, porém formas e ritos são transitórios na história. Só mais um exemplo, a forma de culto. Nós temos os elementos de culto que são inegociáveis. À luz lá de Êxodo 20, no culto ao Senhor, que Ele mesmo estabeleceu para Ele, precisamos ter oração, precisamos ter leitura das Escrituras, hinos. Estes são os elementos de culto. Agora, a forma, se vamos cantar três juntos, ou somente um e o outro lá no final, se vamos cantar hinos, se vamos cantar cânticos, isso é forma, isso é transitório, isso pode mudar. Agora, os valores precisam ficar eternamente perpetuados. Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque o rito e a tradição falou mais alto para ele do que obedecer os valores do Senhor. Uma outra reflexão, implicação para a gente. A tradição, ela cumpre o seu papel enquanto se propõe a veicular a fé de um povo. A tradição, ela cumpre o seu papel enquanto se propõe a vincular a fé de um povo. Uma pergunta aqui: como nos nossos dias de hoje podemos viver ou vivenciar a nossa fé e cultivar práticas que mantêm os nossos valores sagrados, mas que sejam compreensíveis àqueles que vivem do lado de fora e não vivem os mesmos valores nossos? Como? Nós, como pregadores, eu estou me referindo aqui também ao pastor Tiago, nós precisamos, porque a nossa linguagem, por exemplo, num culto público que comparecem visitantes, que nunca às vezes entraram numa igreja, a nossa linguagem é só essa. E a gente às vezes não tem uma linguagem para os de fora. E as pessoas às vezes chegam num culto e elas ficam assim, como se fosse viajando, não entendendo nada. Ou quando nós conversamos. Não vou dizer um dos grandes, mas um dos pastores que tem plantado muitas igrejas nos nossos dias, ele mesmo se autodenomina assim, um careca alto, que não tem beleza nem formosura, e está em plena Nova York, Timothy Keller, reverendo Timothy Keller. E ele diz o seguinte, ou melhor, o propósito dele é o seguinte: plantar 1000 igrejas ali ao redor de Nova York. Mais igrejas que comunicam os valores do reino. A Nilza, nossa missionária, trabalha com os ciganos. Aqui próximo de Belo Horizonte. Contagem, né, Nilza? Não tem como levarmos as formas, a nossa forma, os nossos ritos, para lá, para dentro dos ciganos. O que a Nilza precisa levar são os valores do reino de Deus. Não adianta chegarmos nas tribos indígenas e falar assim, olha, os valores do reino são estes, agora veste um terno. Coloca uma calça social. Porque isso são formas. E a tradição, ela cumpre o seu papel enquanto ela se propõe a vincular esta fé que um povo tem. Quando a gente não consegue comunicar esta fé que nós temos por causa da tradição, eu creio que nós precisamos repensar. Por último, quando sacralizada, a tradição se torna um obstáculo à prática de fé. Quando nós tornamos os ritos e as práticas sacralizadas, eu espero que vocês estejam entendendo, isso se torna um obstáculo para a fé.
Mais uma vez eu vou aqui para o primeiro século, na pessoa de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Em Mateus 23, 13, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais a porta do reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que Jesus disse para os religiosos da época é que eles pararam na porta e eles não permitem ninguém entrar, e nem mesmo eles entram. Porque os escribas e fariseus, o que eles fizeram? Abriram mão dos valores para sacralizar, tornar aquilo que era santo, a tradição e os ritos. Deixa eu só fazer uma observação importante, irmãos. Eu não estou aqui, nessa manhã, em hipótese alguma, desvalorizando a tradição. Se não fosse a tradição, parece que eu vou ser contraditório de tudo o que eu falei até agora. Mas se não fosse a tradição, os valores que nós temos não chegariam até nós. Até porque é uma definição do que é tradição. Tradição é a fé viva daqueles que já foram. O que eu quero trazer para a gente uma reflexão aqui é sobre o tradicionalismo, que é a fé morta dos que estão vivos. Eu acho que nós precisamos repensar isso. Ontem, volto a dizer, comemoramos 498 anos da Reforma Protestante. Foi porque Martinho Lutero resolveu pensar os valores que estavam sendo colocados de lado em detrimento dos ritos e das formas que nós estamos aqui como uma igreja protestante. Então, que possamos repensar, irmãos. Numa forma prática para a gente, o que eu quero dizer de uma forma prática? Os nossos grupos familiares, por exemplo, que resistência nós temos de evangelização? O reverendo Ulisses, que tem preparado as lições dos grupos familiares, tem focado direto a questão da evangelização. Um tempo atrás nós estávamos conversando, ele disse: Antônio, eu paro ou continuo dentro deste foco? Falei, continua. Que resistência, irmãos, nós temos? Porque a forma do nosso grupo familiar é só oração. Aí a gente sacraliza isso. E desculpa a expressão, dane-se meu vizinho. Ele que, ao ouvir um hino ou um cântico, bata na minha porta e diga: está tendo alguma coisa religiosa aí? Porque é a tradição nossa. É só oração. Aí a gente tenta trazer mais um ingrediente, mais um valor. A gente tem tanta dificuldade. Eu já vi, ou melhor, ouvi de igreja que quase que rachou por causa do adorno que estava na frente da igreja, porque em 1500 e carochinha botaram esse adorno aqui, não tira, por causa de uma peça infantil que ia ter. Sacralizaram um adorno. Eu acredito que 498 anos devem nos levar a refletir. Deve nos levar a refletir. Eu encerro com uma história que diz que alguns empresários suíços, ou melhor, eu vou precisar ler para fazer a aplicação correta. Meio século atrás, um grupo de pequenos empresários procurou a indústria suíça, que naquela época era a maior produtora de relógios do mundo. E este grupo de empresários procuraram a indústria suíça para oferecer a possibilidade de produzir relógios de quartzo. Foi rejeitado, estes empresários. Os suíços alegaram que não estavam interessados.
afinal detinham um mercado em 98% dos relógios do mundo. Aqueles homens procuraram japoneses, que hoje detêm 99% dos relógios produzidos no mundo, e estes relógios são produzidos por quartzo. Os suíços não queriam repensar. Talvez, muitas igrejas têm fechado, por um lado, por abandonar as Escrituras Sagradas, como aconteceu a reforma lá na época de Josias. Diz o texto que foi esquecido o livro da lei, o livro do Senhor na própria casa do Senhor. Aí vem Josias, um grande reformador, e encontra o livro. Talvez muitas igrejas estejam fechando, certamente, talvez não, certamente, por abandonar as Escrituras. Agora, por um lado, eu acredito que outras estejam fechando por causa de um tradicionalismo, de ritos e de formas, que nós estamos sacralizando e deixando de lado os valores das Escrituras. E isso pode acontecer. Eu sei, irmãos, que eu não serei eterno aqui na Sexta Igreja. Eu tenho essa consciência muito clara. Mas eu me preocupo como nós estamos caminhando. Porque poucos novos convertidos têm chegado para essa igreja. O que tem acontecido é transferência de irmãos. Alguns daqui vão para outras, outros vêm para cá, mas pessoas novas sendo geradas por um discipulado da nossa parte, por uma evangelização intencional da nossa parte, isso tem acontecido pouco. Pense comigo, mais uma vez eu chamo vocês à reflexão, daqui a 20 anos, vamos dizer nós que temos os filhos, estou vendo lá a Raquel e o Paulinho, daqui a 20 anos eles vão estar com uns 20 e poucos anos, ok, mais uma geração. Agora, se essa geração não produzir filhos na fé, a Sexta Igreja pode daqui a alguns anos fechar as portas. É impossível, pastor. A história mostra que não. Vai olhar para os países onde aconteceu a reforma. Vai olhar para o berço do cristianismo. Igrejas fecharam. Algumas se tornaram até bares. Nós precisamos refletir, irmãos. Valores são inegociáveis. Não se negocia a palavra de Deus. Agora, ritos e formas, nós temos que repensar. Como que nós evangelizamos esse bairro? Como que nós vamos ganhar esse povo que vem aqui para o Independência? Ah, pastor, mas é jogo, o povo está pensando em jogo, está bêbado. Ok, eu reconheço. Mas alguma coisa eu acho que a gente tem que fazer. Como que nós vamos ganhar esses vizinhos que acham que nós somos, desculpa a expressão, um bando de metidos, que chegam aqui com seus carrões, incapazes de dar bom dia e boa noite, conforme a associação comercial me disse? Eu acho que nós temos que repensar algumas coisas. 31 de outubro, 498 anos da Reforma Protestante. Igreja reformada sempre se reformando. Nós não podemos ser pragmáticos, mas eu acho que nós temos que repensar alguns valores que têm sido deixados de lado. Vamos orar, irmãos, para a gente terminar o culto dessa manhã?